Esse é o primeiro mês que a gente está fazendo esse clube de leitura aqui no Espaço Flex. Então o clube vai funcionar assim. Todo mês a gente escolhe um livro de uma dessas editoras, e aí no mês da TAMI a gente faz essa mediação da mesa, né? Então resolvi começar com esse livro aqui do Daniel Augusto, Nem o Sol, Nem a Morte, que eu já tinha, quando veio essa ideia do clube, é o livro que eu estava lendo no momento, aí falei, vai ser esse mesmo. Então já vamos começar por esse. E a Tami, mês que vem, vai fazer o da Amor, né, da Natália Borges Polesso. Bom, e o Daniel, a gente se conheceu aqui no lançamento desse espaço, né? Você estava acabando de lançar o livro. E o Daniel, então, é cineasta, né? Estava com o filme em cartaz agora, né, o Albatroz. Né? Isso. Então, eu queria, primeiro assim, esse é o seu primeiro romance, né? Sua primeira obra literária. Exatamente. Mais nada, né? Eu queria só começar perguntando como que foi essa trajetória, essa vontade de passar de uma arte para outra e de expressar, de contar essa história numa outra plataforma, né? De como que se deu essa sua formação e como você chegou até a literatura. Como eu cheguei até a literatura? Na verdade, acho que cheguei pela literatura por todos nós, né? Pela leitura, né? Leio desde a infância, sempre gostei muito de ler, né? Não sabia direito em alguma idade assim, que profissão seguiria, se tentaria profissão, faculdade faria, né? Se iria fazer cinema ou iria fazer filosofia na época, né? Dividido entre as duas coisas, né? Acabei estudando cinema e filosofia simultaneamente na faculdade. Né? Posteriormente, justamente pelo gosto pela literatura, eu fiz mestrado em literatura brasileira lá na USP, né? Uma dissertação sobre Guimarães Rosa, e agora faço doutorado em filosofia. A maneira como eu vejo isso, quer dizer que o cinema, a literatura, a filosofia, como coisas muito interligadas, né? Como se cada uma coisa pudesse iluminar a outra. Dentro do meu, pelo menos eu vejo na maneira do meu trabalho, etc. Para chegar a Nem o Sol, Nem a Morte, foi o seguinte: eu comecei a escrever uma história que foi se construindo aos poucos. Né? Ela se iniciou a partir da leitura de um livro do Ricardo Pilha, O Último Leitor, né? Em que ele fala da figura várias obras literárias é possível verificar sempre a existência do leitor e do não leitor, né? Dom Quixote e Sancho Panza, né? Isso ocorre muitas vezes, né? E a partir daí eu comecei a pensar muito sobre a figura daquele que vê e daquele que não vê, uma vez que faço cinema, né? Como se fosse equivalente a isso. E isso foi uma ideia que veio me habitando desde o momento em que li o livro do Pilha, que eu acho que é 2006, 2007, ou seja, faz bastante tempo. Né? Alguns anos depois eu vi umas fotos de um fotógrafo japonês que ele fez uma operação nos olhos e ele saía à noite para fotografar. Né? Ele saía à noite para passear, porque ele não podia passear durante o dia, e ele, sendo fotógrafo, descobriu algo que era interessante fotografar, que eram orgias que aconteciam numa praça. Né? E eu achei que isso era muito interessante do ponto de vista narrativo, né? E fiquei tentando construir várias maneiras uma narrativa, onde colocar essas orgias, né? E pensando sempre nessa figura daquele que vê, daquele que não vê, daquele que lê, daquele que não lê. Né? Comecei a tentar estruturar essa história e aos poucos, quando comecei a estruturar, eu senti que ela era literatura, que ela não era cinema, né? Que ela enfim, eu não conseguiria fazer em cinema, assim. Eu acho que ela era literatura e a partir daí comecei a construir, tentei mais de uma maneira de construção. A primeira construção eu tentei escrever, justamente por ser o primeiro romance, eu comecei a escrever um parágrafo atrás do outro, sem estruturar antes do que poderia ser, do que poderia acontecer. Eu sentia que eu me perdia nessa escrita e depois eu comecei a pensar mais ou menos uma ordem dos fatos e isso facilitou um pouco o meu trabalho. Foi mais ou menos esse caminho, vocês respondem. Eu achei muito legal o narrador da sua história, né? Os tempos, a narração que você escolheu. A narração, a princípio, é uma narração em primeira pessoa. Não, tem um narrador que não é nomeado, né? Tem um narrador que não é nomeado
E então a gente tem ele contando essa história, só que essa história do Antônio, que é um amigo que vai contar a história dele para ele. Só que a gente tem, você dá voz em vários momentos, é o Antônio falando, né? Então a gente tem aí quase como se fosse uma primeira pessoa, o Antônio falando, e aí você tem a terceira pessoa, que é esse narrador falando do Antônio. Então achei legal como você foi escolhendo esses narradores. Então você está falando como você começou a construir a história, e como que foi esses narradores, essa narração saiu simples dessa maneira, ou você começou narrando de outra forma e depois você chegou a isso, ou de cara você fez isso, porque um amigo que está contando a história para o outro e esse cara vai contar a história dele. Eu, primeiro de tudo, assim, adorei ouvir você falando do livro, assim, até tenho vontade de ouvir as pessoas falando do livro, porque alguns meses atrás, o professor da Unicamp, Jorge Coy, escreveu um artigo na Folha, que eu acho um artigo excelente, sucinto e excelente, no qual ele fala que uma vez que você produz uma obra de arte, independente, enfim, ela vai para o mundo, né? Ela é como se ela fosse viva, né? E a opinião daquele que a fez é apenas mais uma opinião entre todas as outras, né? Eu já passei tanto tempo vivendo com esse livro para escrevê-lo, que ouvir as pessoas falando sobre ele dá um prazer assim que quase dá vontade de eu não falar para poder ficar ouvindo assim, que eu acho muito mais interessante. Mas considerando o fato de que é mais uma opinião como qualquer outra, né, o que pode falar, qualquer pessoa possa falar, primeiro você falou da questão de uma frase que vai variando, né? Eu acho que todas, tem uma frase célebre que é que todas as artes aspiram a ser música. Isso é uma coisa constantemente repetida, né? Todas as artes gostariam de ser música, né? Poetas já vi poetas repetindo isso, o público fala isso no cinema de uma outra maneira, né? A recorrência é um dos muitos elementos que a gente pode incorporar a música dentro da literatura, né? Quase como variações em torno do mesmo tema, né? Então eu gostava dessa ideia, assim, que eu acho que era uma maneira de aplicar uma certa musicalidade, um certo ritmo à narrativa, né? Eu gosto disso, né? Em relação ao fato de ter uma narração que ora está na voz de um e ora está na voz do outro, eu gosto de relatos de segunda mão. Acho interessante isso do ponto de vista literário, assim, sempre gostei disso. Talvez seja um resquício de leitor de literatura argentina, talvez alguma coisa assim, né, que vai ser um relato de segunda mão, né? Gosto disso, mas eu acho também que em função do final e outras coisas do livro, né, era bom ficar mudando de lugar, né? Criar essa sensação, ainda que provisória, de uma certa instabilidade do local onde é enunciada a verdade da narrativa, né? Então, isso foi pensado desde o início. Na verdade, acho que isso é muito semelhante ao momento de falar isso aqui é literatura. Isso não é um filme, isso não é outra coisa, né? E também são as duplicações dessa figura daquele que lê e daquele que não lê, porque o Antônio, na verdade, não é o Antônio que conta a história dele, né? É o outro, é a narração do outro, né? Então é um que escreve, o outro não escreve, enfim, eu gosto dessas duplicações, assim. Acho que isso pode criar um jogo de ambivalências interessante dentro da narrativa, e que eu acho que tem a ver com o assunto em algum termo, em algum sentido, né? Se foi bem sucedido ou não, aí vocês poderão dizer. Porque no começo, né, a história, para quem não sei se tem para quem não leu, então a gente tem assim, são dois amigos que trabalhavam na Cinemateca, né? O narrador, não, o Antônio, ele restaurava, né, as películas, né? Então ele dependia muito ali da visão para aquilo. E você tem o narrador que não é nomeado, que ele transcrevia os filmes as histórias dos filmes mudos, né? Ele fazia uma transcrição, né? E até tem e é legal que logo no início que ele fala, vamos ver o nome da frase aqui. Ele tinha que ter o cuidado de não transformar o filme dos outros em narrativas dele, né? Em narrativas minhas, né? E isso é essa preocupação que ele vai ter teoricamente, com essa história que ele vai contar do Antônio, né?
Então, o que a gente tem? Então, o Antônio começa a ter problemas de visão, e ele vai passar por uma série de situações nisso, e ele sai para outro país e ele entra em contato com esse amigo, com esse narrador, que trabalhava com ele na Cinemateca, para contar essa história, porque ele sabia que esse amigo tinha uma necessidade de achar uma história para contar, né? Ele sempre teve essa vontade de contar alguma história, se coçava ali para não se meter nos filmes que ele estava fazendo, né? Então, e a gente vai ter o tempo inteiro essa dúvida, né, do quanto é confiável aquilo que está sendo narrado, né? Porque a gente já sabe que ele tem um quê ali a querer inventar, fazer a sua história. Ele mesmo não confia, às vezes, no que o Antônio está falando, e às vezes o próprio Antônio tem dúvida se o que ele estava vivendo era realidade ou não, né? Então a gente fica sempre nesse clima, né, que vai criando no livro. Não sei se vocês quiserem falar. Hoje eu estava falando com a Tânia do livro, e ela comentou, ela meio que arrumou meu pensamento acerca dele. Eu falei, nossa, eu vi várias referências de filmes, né? Recursos que usam em filme, então o duplo, a Lolita, esses personagens. E aí ela falou, você não acha que isso coloca mais em dúvida? Porque se o Antônio está em contato com essas películas o tempo todo, e como narrativa dele, usando recursos das histórias, o quanto ele não pode ter se apropriado dos filmes para criar a história dele. Aí eu falei, cara, você melhorou muito o livro para mim agora que eu pensei nisso, sabe? Porque eu acho que contribui com as ideias, assim, porque eles estão nesse ambiente do filme. E aí eu fiquei mais feliz que eu procurando mais os filmes dentro do livro. Tem uma frase no livro que a imaginação pode não ter limites quando deixamos espaços em branco em uma história, né? Então, o quanto que assim, o não dizer também, tanto na sua escrita, o não dizer abre possibilidades da gente imaginar, como nessa história que está sendo contada, também o que não é dito, quanto de espaço se abre nisso, né? Porque eu acho que não fica muito claro assim no filme, mas por ele ter ambientado na Cinemateca, eu comecei a procurar os filmes aqui. Então fui eu que fui preenchendo. Tanto que eu cheguei para também e falei, olha, eu fiz uma listinha dos filmes que eu fui colocando aqui. Então, tipo, a cegueira, o duplo, a Lolita, isso e aquilo, e fui preenchendo. Eu não sei o quanto foi a sua ambientação que me induziu, ou se tinha sido realmente proposital. E aí, assim, até adiantando um pouco, mas a gente fala do próprio título do livro, né? Nem o Sol, nem a Morte, né? E que isso é citado dentro do próprio livro mesmo. E eu tinha visto isso antes de chegar na parte que você menciona, que o narrador ali menciona até da onde ele tirou o título, e aí tinha ido ter citadinho atrás, eu tinha chegado nisso e falei, pô, nós estávamos entregue aqui, não precisava procurar, né? Mas que deixa eu pegar aqui o completo, tá? Não, aqui que eu tinha marcado. Então, nem o Sol nem a Morte, né, que remete ao pré-socrático Heráclito, isso ele não fala, né, no livro. No livro você fala só do Rochefoucauld, né, que era um político francês de 1650, por aí, que vivia, né. Então, que nem o Sol nem a Morte podem ser encarados fixamente, né, encarados de frente, né. E é legal esse negócio. E isso também, aí eu vi que isso remete também, tem um livro de um filósofo alemão, Peter Sloterdijk, que publicado em 2001, que chama O Sol e a Morte. É baseado no La Rochefoucauld. É baseado no... Então, que ele fala que e o livro é uma série de entrevistas, né, com um antropólogo, né, Hans Jürgen, não sei falar o nome dele, e é todo em diálogos, né, e é como se fosse um jogo de pistas, né. E isso conversa muito, né, com o seu livro também, porque a gente tem esse negócio, a gente está tendo ali uma conversa entre os dois, um contando a história para o outro, e a gente vai tendo essas pistas também desse enredo todo que está por trás, né, desses mistérios que estão envolvendo o Antônio, né. Então tem toda essa conversa, então tem muitas referências, né, porque aí, quer ver que eu vi de referência também que você falou, Bárbara, você citou o livro do Hoffman, né, como que é?
Homem de Areia. É, o Homem de Areia. E a Meditações Metafísicas do Descartes. Né? Então, só isso, né? Só isso. Então, e aí eu estava pensando nesse negócio da cegueira, desse cegar, né? De você encarar a morte de frente, encarar o sol de frente, e esse negócio da cegueira, aí eu acho que é muita viagem minha. Mas como é esse negócio, você, assim, como cineasta, vindo para a literatura, então você tem que escrever essa história sem a lente. Então, a maneira de contar a história sem ser por trás da lente de uma câmera. Como isso também te traz uma cegueira. Tem que escrever, ver uma forma de contar essa história sem estar pelo olho da câmera. Interessante leitura. É sempre uma delícia ouvir as leituras de vocês, né? A coisa das referências, às vezes eu fui tentando escondê-las. Acho que uma parte do escrever foi tentar esconder as referências, né? E deixar ali, quem achar, achou. Né? Em alguns casos elas são evidenciadas, assim, o próprio La Rochefoucauld, né? La Rochefoucauld ele é um filósofo, mas ele não é tão considerado dentro da história da filosofia canônica, assim, não é como Platão, Aristóteles e tal, porque ele é um moralista francês, um observador dos costumes da corte no 600. Né? Ele tem essa frase, ele tem esse aforismo, ele fala por aforismos, né? Principalmente, e tem esse: nem o sol nem a morte podem ser encarados diretamente. Eu gosto dessa ideia de algo que você não possa olhar diretamente, né? Então, o Calvino fala nas 6 propostas para o próximo milênio, né, da importância de se ver que Perseu só pode olhar para Medusa a partir do reflexo, né? Como se ele não pudesse olhar para ela diretamente. Então, tudo isso que para mim que é mediado por algo, eu tenho interesse, né? O próprio cinema é um pouco isso, né? O cinema ele tenta aprender a realidade, mesmo no documentário, por exemplo, tenta aprender um certo real, mas ele é sempre deficitário em relação a esse real, né? A literatura, ela também tem uma relação com o real, né? Embora às vezes a única realidade dela sejam as palavras, né? Então acho que tudo isso, esse olhar indireto que pode estar presente em vários campos aí, tanto no cinema, quanto na literatura, quanto na própria filosofia, de certa maneira, me interessa. Né? Eu acho que isso é interessante, assim, porque acho que dá conta um pouco de um certo sentimento do tempo, de que não é possível mais abarcar o mundo como totalidade, né? E sim a partir de visões parciais. Né? Não sei agora. Sim. Eu fiquei lendo seu livro. Em geral, quando a gente pega um livro para ler, a gente dá uma para o autor e vai ouvindo a história que ele conta, né? Mas primeiro você apaga a luz e a gente começa a andar pela pergunta. Né? E depois, no meio, sei lá, a gente, e a gente fica lá, um pouco perdido, tentando, enfim, entrando por aqueles clarões que às vezes aparecem, né? E chegou uma hora que eu fiquei pensando que não só a gente não sabia se o que o Antônio falava era uma realidade real ou imaginar, sei lá, porque qual que era dele, e a do narrador, e a do escritor também. Fiquei pensando que vocês 3 estavam ali, não enganando, mas me confundindo, que nem você falou, com pistas, como se tivesse um caminho para seguir. Mas, na verdade, não acho que tem. Quando a gente chega no final, não tem. E daí eu cheguei numa outra hora, porque eu tinha visto sobre o seu filme antes, né? Fiquei pensando sobre isso que você fala, que ele falou, já não lembro quem. O que o leitor tem o leitor que lê e o que não lê. O cara que assiste e o que não quer assiste. E o leitor que lê e assiste, ou que não lê e só assiste. São 2 linguagens que tem ali, eu achei, de filme e de livro. Eu acho que elas ficam muito misturadas. A gente enxerga cenas lá. Mas beleza disso.
Eu adoro, na verdade. A vontade de não falar, só ouvir. É porque é curioso isso, assim, a recepção dos livros e do cinema, inclusive. Eu fiz um filme, o Albatroz, agora recentemente, já tinha feito outros trabalhos, audiovisuais, fiz coisas já para televisão também. A recepção de cada coisa é diferente, né? O cinema, você lança o filme, imediatamente saem matérias no jornal e aí aquilo acontece e desaparece também, em um certo momento. Né? A televisão, quando você lança, aquilo vai para um universo que parece que você não sabe direito onde é aquilo. Ele desaparece, assim, né? Passa na televisão e ninguém mais ouve falar sobre aquilo. O livro ele tem uma espécie de diálogo íntimo, né? Assim como o Antônio conversou com o narrador, né? É quase como se o livro tivesse conversado com vocês também, né? E se criou uma outra coisa que é o diálogo de vocês com esse livro, né? É bom ouvir esse diálogo, assim, parece que os livros ele entra num lugar assim que o cinema não entra, que a televisão não entra, que os lugares não entram. Assim. Essa sala escura é uma sala escura da literatura, se escreve mesmo, bonito. É verdade, talvez por ser um objeto há tanto tempo agora, nem tanto, mas talvez ele fica muito mais, ele caminha acho que a vida inteira com a gente, né, o livro. E os filmes, às vezes, eles saem e voltam, né? Um amigo meu comentava até que volta e meia você pode assistir um filme e depois detestar aquele filme e depois você encontrar um amigo, uma amiga que vai falar pra você que aquele filme é muito bom, daí você fala, puxa, pode ser que o filme seja bom, né? Ou vice-versa, né? Um livro seria quase impossível disso acontecer. A relação de tal maneira íntima, segundo esse amigo, eu acho que tem um pouco de razão, é de tal maneira íntima que se você detestou aquele estar ali, vai ser muito difícil alguém te convencer que aquilo possa conversar com você. Mas é justamente nesse daí que eu acho que o seu livro tem a ver com o filme. Porque, não no mau sentido, no bom, porque o filme, ele mente pra gente entender, porque você vai lá para esse ponto ver realidade. Por mais que não seja nada, você entra lá, aquilo está acontecendo, né? E é uma mentira. Você está ali para aquilo, né? A caverna de Platão. E eu acho que o seu livro também, na hora que eu achei que o narrador, que o escritor também estava me enganando, eu fiquei pensando que era uma coisa nova que eu estava lendo, de fato, naquela comissão leitora. Eu acho que o filme também ele impõe o tempo dele a gente, porque você só pode ver um filme no tempo que ele tem. E o livro, você faz o tempo do livro. Eu li em um dia ontem, eu poderia ter lido em um mês o seu livro. Então a gente tem esse processo de a gente impõe a ele. Eu acho que por isso a gente cria essa questão de uma coisa mais íntima com o livro. Que a gente pode ir super devagar e guardar a última página, a gente pode devorar ele. Isso faz diferença no processo, eu acho. A gente tem uma relação com o tempo que é diferente, né, com o leitor. Né? E até tem uma vez eu entrevistei um escritor, o Alberto Manguel, e o Manguel ele falava uma coisa que ele falava assim, os livros têm todo o tempo do mundo. Né? Eles estão aí, você não precisa ter pressa para ir atrás deles, sabe? Eles estão ali prontos te esperando, eles sempre estavam prontos te esperando. Né? Essa espécie de tempo que o livro tem, eu acho muito interessante, né? E a temporalidade que ele cria quando uma coisa que eu acho que você faz bem, eu acho que um dos grandes trunfos da escrita do escritor é você deixar lacunas na sua escrita para o leitor preencher. Cada um vai preencher da sua maneira, tornando a obra um pouco sua, né? Pouco do leitor também. E isso, eu vejo assim, eu li o livro 2 vezes. Assim, a primeira vez eu li, assim, mas li também mais rápido, assim, e às vezes eu estava meio com sono, assim, tá? Então, eu tive uma visão do livro, assim, eu fiquei, acho que mais superficial, assim. Aí quando eu fui ler a segunda vez, aí já viajando mais, preenchendo mais lacunas, pegando, fazendo essa história mais minha também, assim. Então, achei bem legal essa experiência de ler 2 vezes num período curto de tempo, assim. Então, dentro de um mês, assim, que eu li 2 vezes. Então, como a gente vai chegando em camadas que eu acho que eu não tinha chegado na primeira leitura. Assim. Que é um pouco o que acontece com o editor, né? Eu falo que o editor, eu li a primeira vez, e quando você faz a primeira leitura, é uma leitura que eu digo que é meio transversal. Você lê para tentar aprender. Bom, o que é esse livro? Né? É literatura,
história, o tema é esse, a linguagem é essa, é rápido, não é rápido, é curto, não é curto. Você já vai imaginando que tamanho esse livro vai ficar, onde é que de prateleira ele vai ser colocado. Então, você está daquela leitura, que é uma leitura do editor para uma leitura de avaliação. Nem sempre você já entra totalmente, né? Quando você faz a segunda leitura, que aí é essa leitura mais minuciosa, mais atenta, é que você então descobre, porque você, óbvio, na primeira você vê se é bem narrado, se não é bem narrado, se é bem escrito, se tem uma boa linguagem, se não tem, se prende, se não prende, isso você vê. Você avalia esse aspecto. Depois é que você entra nessa segunda camada, e aí você começa a fazer as relações com os filmes, com a filosofia, com não sei o que e tal. E aí depois você já conheceu o autor, aí você começa a fazer as relações com o autor, com a biografia do autor, ele é cineasta, que é cinemateca pública. Então aí vai ganhando uma densidade que é muito interessante. E não raro, depois que você lançou o livro, dá vontade de ler uma terceira vez, mas aí já não como editor, como leitor, mas né, sem compromisso. Né, sem compromisso de olhar. Vai dar um puta medo, porque aí às vezes quando você lê de novo, você fala, podia ter falado isso aqui. Às vezes melhor não. É isso, assim, com as outras leituras que eu já fiz ao longo da vida, às vezes você lê um livro também com uma idade é uma coisa, você lê ele depois mais velho é outra, né? Muda a história, né? Porque você mudou, né? E aí justamente você vai preencher aquelas lacunas de maneira diferente, né? Ou vai preencher as lacunas que você deixou passar da outra vez. E eu também vou puxar um pouco o saco, eu gostei muito dessa edição, porque ela me lembrou o tempo todo que tinha a ver com o cinema. Então toda mudança de capítulo eu ficava olhando esses desenhos, e eu gostei muito que no final explica que esses desenhos são testes para calibração de foco de câmeras lentes fotográficas. Porque eu percebi que as anotações que eu fiz foram meio condicionadas, então eu não coloquei tipo, nossa, que legal como o autor fala com o leitor, eu coloquei, que legal essa quebra de quarta-parede. Então eu entrei na parte de cinema e eu acho que a edição ajudou um pouco isso, até porque ela demora para passar o capítulo, né? São tipo 3, 4 páginas, então você fica entretido em algumas delas, sabe? Eu gostei muito disso, acho que acrescentou. Seja dito, inclusive, que na verdade eu escrevi o livro, deixei com a Simone, e todo o projeto gráfico foi totalmente independente da minha parte. Assim, não tive nenhum tipo, eu vi depois e achei incrível. Achei que casou de uma maneira maravilhosa, mas eu não tive nenhum. Eu também não tive essa, porque assim, claro, quando você, então, quando você vai passar o projeto, tem duas coisas que são feitas. Uma é, você faz um briefing, como é na publicidade, você diz mais ou menos o que é o livro, mas o que eu fiz? A gente tem designers que leem, então eles leem, e ao ler o livro, eles realmente pensam numa composição do livro. E a gente ficou mega feliz, porque no final essa fonte, esse lettering, chama Godard. E não é louco por Godard, né? Então foi realmente É um deus, na verdade, bem né? Godard é um deus, por isso tem God. Godard. É isso. E o que eu sempre penso é isso, é que assim, tudo isso que os designers pensam também é uma camada narrativa, quando é um bom designer, né? E aí às vezes a pessoa não vai sacar, mas intuitivamente, no inconsciente, ela tem aquelas informações, né? Por exemplo, quando a Gabi me apresentou isso aqui, eu não notei inicialmente, mas tem uma conversa desse vermelho, desse amarelo, com o Deus e o Diabo na Era do Sol. Né? Quer dizer, se você comparar a composição e o equilíbrio dos elementos, tem a ver com isso. Ninguém sabe disso, mas intuitivamente, se você é um cara que gosta de cinema, você vai perceber essa maravilhoso, que ajuda a narrar. Ajuda a narrar, totalmente. Em relação a esses espaços que você comentou sobre que a gente deixar para o leitor, é algo que eu já falei do Ricardo Pilha uma vez, eu sou fascinado pelas teses sobre o conto dele, né? Que tem a história visível, a história invisível, né? O mais importante nunca se mostra, etc. Então eu gosto muito desse esconder que a literatura pode fazer, justamente pelo fato de que o leitor pode ali completar, né? Acho que as imagens mesmo, elas também ajudam a se completar mais Esse livre. jogo, né? Esse jogo mais livre, uma obra, né? Vamos entrar um pouco no enredo da história. Então a gente tem, assim, então, a gente tem esses dois, o Antônio e esse amigo dele que trabalhava com ele, que ele vai narrar a história.
Então nós estamos esse Antônio já está morando longe, no meio do nada, em outro país, e ele convoca esse amigo para ir lá ouvir a história que se passou a partir desse momento, então, da cegueira dele. Eu vou falando da história até para dar gatilhos aí para vocês falarem alguma coisa. Bom, tá, e aí ele vai, então, começa a contar isso, que ele começou a ter esses lapsos de cegueira, né, uma cegueira que ele, mexendo nas películas, começou a ver, ficava tudo embaçado, tá bom. E aí, então, ele vê que ele tem uma cirurgia que ele pode fazer, né, que pode, se der certo, ele poderia voltar ao normal, mas também poderia ficar cego de vez com a cirurgia, né. E aí, então, ele tem toda essa angústia nesse pré-operatório, né. Então, tem a relação dele com a Anitta, que é a namorada dele, que ele fica nesse num ponto para ela, o que eu vou fazer, ele até dá uma sondada, se ficaria com um cara cego, se eu fosse cego, e ela meio que, a princípio, fala, né, eles conversam e fala que não, que vazaria, então ele fica nessa história. E a gente tem a relação dele com a família, né, principalmente com o pai, o Aristeu, né. E aí ele tem uma história que ele gosta dos filmes em Super 8 de quando ele era criança. E aí que a gente começa a desconfiar mais do Antônio, porque quando ele vai assistir esses filmes dele criança e ele no filme, ele não se reconhecer no filme, e começar a desconfiar que aquele que aparece no filme podia não ser ele, né? Então a gente já começou a ver, pô, que piração tem na cabeça desse cara, né? Então o próprio o amigo dele que está pegando esse momento já começa a achar ele meio estranho também, né? Nessas histórias. Tá. Aí que entra a voz misteriosa, né? Que liga para ele dizendo que saber quem estava no filme. E a gente fica falando, pô, como? Né? Então, e que isso parece muito viagem da cabeça dele, porque é um negócio que ele teve ali na família, e aí receber esse telefone de alguém falando isso, uma coisa bem privada ali dentro da família, né? Então a gente fica nessa desconfiança aí. Mas tem as 7 famílias também envolvidas. Ah, sim, e aí a gente, por todo esse cenário, a gente tem esse negócio das 7 famílias que comandam tudo, né, desde a mídia, o que não é muito diferente do que acontece por aqui, né? E a gente tem essa história das jovens que estão sendo mortas, né? Das jovens estupradas e mortas, né? E aí então nós vamos se envolver nessa história toda. E vai ficando esses mistérios. E isso faz a gente ler o livro rápido, né? Porque a gente fica aquele tempo inteiro falando, onde isso aqui vai dar? Né? Onde que isso vai levar? Se vocês quiserem ir falando, podem ir falando também. Eu só estou dando a linha cronológica aqui para a gente ir pensando em questões. Eu gostei muito que nessa parte que ele vai ver, foi nessa parte que eu percebi, pelo menos, mas depois eu percebi que você já tinha falado isso antes, dos blackouts, né? Porque na verdade a cidade está muito em sincronia com ele, porque eles estão perdendo a visão. Então ele não está vendo e nem a sociedade está vendo o que está acontecendo. Só que eu acho que depois dá uma dissonância, porque ele vai ter a visão quando a cidade está em blackout. Então vai ter esse jogo assim, que eu achei muito legal, que quando tem a primeira orgia, a cidade está em blackout e ele está enxergando. Ele está de madrugada, acordado. Eu achei isso muito legal. Só isso mesmo. E a coisa da neve, né? Eu acho legal, assim, por que ele tem que ir? Por que ele se refugia num lugar que tem neve? No branco. Ele se refugia no branco. Eu pensado nisso. Eu acho sensacional. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque o sol você não consegue olhar diretamente. Mas também essa neve absoluta, quando tem reflexo do sol, então, ela pode te cegar totalmente. Né? Então é muito interessante isso, porque ele se refugia no branco. Ele se arrependeu do que viu, né? Como se ele quisesse, vamos dizer assim, limpar, né? A visão dele, então você vai para o branco, você descansa, né? Você é o zero. Não sei se vocês estão no cinema,
tem alguma sentido, né? Eu acho interessantíssima essa coisa do livro branco. Eu não tinha pensado nisso. Essas são as cores da branco, né? Tem a coisa da luz, né? Isso. Tem várias, né? Várias interpretações aí. Mas eu tive livros que falam coisa do blackout também, a coisa social dele, isso também é bonito isso. Tem uma questão que você coloca, uma situação que você coloca quando ele está lá na casa do Antônio, em que tem momentos que ele fica achando que ele está correndo perigo, né? Eu não consegui enxergar esse perigo que ele estava correndo hora nenhuma, né? Nessa hora eu fiquei lembrando muito de um filme, eu que tem lembrar o nome do diretor, porque é um filme bastante conhecido, de um garoto que sai com uma menina à noite e eles vão para o apartamento e ela fica falando sobre cicatrizes horríveis, não sei o quê. Aí uma hora ela vai ao banheiro e ele vai fora correndo. E a menina, acontece, acho que tem uma morte, a menina morre, acontece alguma coisa, e daí vai ver o corpo dela, e vem uma cicatriz, claro. Eu achei que era a mesma questão ali, né? Que ele estava com medo em algum momento de fisicamente, de sofrer, o Antônio está doido varrido, né? E eu não achei que era esse perigo lá, achei que era uma falsa questão ali também. Eu tentei construir como se fosse progressivamente você vendo que ele é louco, né? Que ele vai. E são várias maneiras onde isso se manifesta, né? Os delírios persecutórios, numa certa zona de distinção entre o que é sujeito e o que é objeto, entre o eu e o mundo, né, que aparece nos blackouts e na cegueira, né, e um pouco isso, assim, de tentar construir esse lugar, né, até para que o próprio leitor pudesse habitar um pouco esse lugar, né, e eu escrevendo também pudesse habitar esse lugar, né. Eu acho que tem agora, em relação ao estranhamento dele consigo mesmo, aí eu vou falar algumas coisas que foram referências, talvez isso tire um pouco, né, mas enfim, é isso, né? Tem um texto do Freud que eu adoro, que chama O Sinistro, o Estranho, Heimlich, na verdade, né, que é traduzido de várias maneiras, né, que ele fala do que é familiar e do que é estranho ao mesmo tempo, né? São certas, por exemplo, você vê isso, as crianças sentem isso em relação às bonecas, né? Que elas dão vida às bonecas durante um certo tempo, né? Adoram brincar com as bonecas, e depois de um certo tempo elas passam a ter uma estranheza em relação a isso, como se as bonecas pudessem ter vida, né? E elas não querem que as bonecas tenham vida, né? Então o Freud começa a desenvolver várias situações onde tem um estranho familiar, quando nós andamos pela rua e vemos 2 vezes o mesmo número, né? A gente acordou de manhã e viu 66 numa placa de um carro, 66 na porta de um prédio onde nós fomos, e alguém que ligou tinha o número 66. Né? A gente começa a estabelecer coincidências entre isso, né? Isso Freud chama de estranho familiar, né? Uma das obras que ele analisa no estranho familiar é justamente o inquietante, né? É o Homem de Areia, que tem um duplo, né? Que é o autômato, etc. No cinema, curiosamente, esse texto ele foi muito importante para que o Stanley Kubrick fizesse o Iluminado, né? Ele, quando ele foi fazer o Iluminado, ele não chamou o escritor que escreveu o livro Iluminado, Stephen King, né? E ele falou, não, juntou com o roteirista e falou assim, o único texto que nos importa é esse aqui do Freud. Vamos criar coisas que tenham a ver com esse inquietante, com esse estranho familiar, né? Então, eu queria muito produzir essa sensação de uma inquietação, né? Que jogasse com esses 2 polos, o familiar e o estranho, né? Em alguns momentos isso vira história, quando, por exemplo, ele olha para si mesmo numa tela e não se reconhece. Que também dialoga com o espelho do Machado, né? Totalmente. Que o Machado de Assis construiu um espelho que o cara se olha no espelho e não se vê se ele não estiver vestido uma farda dele lá de alférez. Tem 2 espelhos famosos na história da literatura brasileira, né? O de Machado e o de Guimarães, né? Então temos esses 2. Que eles conversam. Que eles conversam entre si, né? Mas aí a regra é tão grande que eu nem
Mas o jogo de espelho está dado ali o tempo todo no livro. E eu acho que você foi feliz, porque a gente sente uma inquietação enquanto está lendo. Tem uma hora que a gente começa, nossa, mas será que ele está louco? Mas será que vai acontecer alguma coisa? Ele começa a ficar com medo de que o Antônio tenha uma doença e que essa doença possa ser contagiosa e tal. Que há um contágio, né, na narrativa. E então causa um pouco essa... Mas ao mesmo tempo causa um prazer, porque você quer continuar, você quer ver o que vai dar. Eu gosto muito dessa ideia de contágio, né? Porque eu acho que assim, a própria, pensando assim, quase lacaniano, no Lacan, assim, que a cultura nos coloniza, né? Quando a gente aprende a falar a linguagem, né? Quando a gente começa a aprender as palavras, a cultura de certa maneira entra dentro de nós, né? Uma espécie de cavalo de Troia, né? A linguagem, a aquisição da linguagem, né? Você pega e ganha aquilo de presente e aquilo vai lá e te coloniza, né? Uma espécie de ideia de contágio também, né? Eu gosto dessas ideias de contágios, né? Quando você lê um livro, aquele livro passa a viver com você pelo resto da vida, né? De certa maneira é quase um contágio também, né? Eu acho que tem uma obra de arte, quando você é tocado por aquilo passa a existir dentro de você, é um contágio, assim, né? Uma parte, eu acho que às vezes até da experiência criativa é uma tentativa de traduzir aquilo que é a experiência artística nossa, a experiência estética nossa, né? Quando a gente leu grandes livros ou viu grandes filmes, a gente tenta, como se a gente tentasse o resto da vida, tentar traduzir aquilo que nos contagiou em outras palavras para dar para outras pessoas, né? Como se esse presente viesse, se recebesse um presente e fosse dar para outra pessoa. Eu vejo um pouco, acho que a história da arte, às vezes, um pouco nesse caminho. Você fala isso no livro, né? Tem uma hora que você fala, agora você que... Agora o problema é seu. Você que está com essa história. Aqui no final, um pouco como uma doença que ficou em mim, que agora está em você, caro leitor. É o contágio. De alguma maneira, essas palavras... por isso que eu gosto de ouvir, assim, parece quase como ser contagiado de volta, sabe? E tem um tom meio machadiano nisso também, né? Porque quando a gente fala, vou transmitir o breve, o que você está fazendo é justamente tentar transmitir, né? Exatamente, total. Deus, é outro Deus, não está escrito no nome, mas Eu acho legal que, tipo, nessas histórias geralmente de terror ou de suspense, de mistério, sempre tem um personagem que facilita isso pra gente, né? A gente precisa do Watson pra entender o Sherlock. Só que eu gostei muito do narrador, ele fica desconfiado do Antônio, porque em alguns momentos eu falava, não sei se eu tenho desconfiado do narrador, porque o Antônio tá certo e o narrador tá querendo me enganar, ou se realmente eu tenho que concordar com esse cara aqui porque o Antônio tá doido, sabe? Então, tipo, eu fiquei nessa dúvida. É uma dúvida machadiana também. Porque o Machado inventa esse narrador que você não confia. Você não sabe se a captura traiu ou não traiu, porque você não confia no narrador. Né? Aquilo é só olhar o narrador que está passando aquela impressão, né? Então também tem um tom machadiano nisso. Não, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Você não tem um lugar onde você possa ancorar a verdade, né? Não tem um lugar onde um sujeito que possa produzir uma verdade a respeito da realidade na qual todos possam confiar. O Machado faz isso, né? Que se fala, né? Os recursos do século XIX produzem efeitos modernos, né? É isso, né? Essa instabilidade do lugar da enunciação, né? E que passa para o leitor, né? Ele começa a ficar com medo do Antônio até quando o Antônio começa a contar a história do duplo, dele perseguir o duplo no metrô, e ele começa a achar que o Antônio pode estar envolvido com os crimes, né? Por isso que ele fica com medo, ele fica achando que o Antônio pode tem a ver com o crime com a morte das garotas, né? E que aí ele começa, é legal porque ele vai analisando o ambiente, ele vê que não tem porta-retrato, não tem não sei o quê, então, mas a gente fica o tempo inteiro nessa dúvida, né? Que a gente não sabe se a gente desconfia do Antônio, se o Antônio é maluco mesmo e ele está correndo perigo mesmo, ou se é o cara que está querendo criar aquela história que ele tinha sempre aquela vontade de se meter nas histórias, né? Então, a gente explica isso, é muito legal, assim, quando a gente vai e faz a gente ler rápido, né? Porque justamente você quer saber, então, quem está certo aqui, onde vai dar isso aqui, né? Vai dar tudo isso. Tem muitas meninas aqui, eu não consigo não provocar e perguntar o que vocês acharam da construção das personagens femininas, que foi uma questão nossa aqui, né? Porque você tem esse narrador masculino, você tem o Antônio,
Isso daí eu acho que tá muito bem arquitetado, é muito bom. O que vocês acharam das personagens femininas? A Anitta, aquela outra menina, né? A Anitta, né? biologia, né? Tem as meninas, tem a Luna que aparece também, né? A Luna? É verdade, aquelas duas do colégio. Eu acho que elas são apresentadas em função dos desejos do Antônio, mas eu não senti que isso era um problema. A única coisa que eu achei um pouquinho estranha é quando ele percebe que na orgia tá tudo em volta das mulheres. O que, pra mim, é uma coisa natural de uma sociedade patriarcal. Só que o que me estranha é que um homem perceba isso, sem demonstrar até essa percepção de que na sociedade está funcionando dessa forma. Porque um homem que é socializado de uma forma muito machista, ele não vai achar estranho, aquilo vai achar natural. Ele vai pensar, olha só, todo mundo está em volta das mulheres, claro. Se ele tem um mínimo de noção da relação de poder, para ele aquilo não ser estranho. Então eu não entendi por que ele se apegou tanto àquilo, sabe? Tipo, eu vi que isso despertou no narrador, mais uma vez a pergunta de será que está matando as meninas tem a ver com a orgia, mas ele pensa nisso de novo na delegacia. E ele fala que quase falou isso pro delegado. Eu fico tipo, não sei, não consigo imaginar alguém tendo Esse descolamento. até porque foi o que a Tânia falou, o tempo todo é o desejo, né? Então não me parece que seria um pensamento natural desse personagem reparar nessa relação de poder dentro de uma orgia, sabe? Até porque no escuro, com o mínimo de cegueira, né, ali, não me pareceu tão natural. Foi a única coisa que me incomodou, assim. Mas... Eu queria ver que ele me incomoda, é claro, que um homem só vê a mulher como um objeto de desejo, mas eu não senti que isso atrapalhou a narrativa, o desenvolvimento da narrativa, sabe? A superficialidade das personagens femininas. É porque tem algumas narrativas que eu acho que eles estão jogando isso na nossa cara. Tipo, um livro que eu não consegui ler porque isso me incomodou foi o Zorbás. Porque ele vai lá e impede que a menina seja morta, e aí a explicação dele por que ele não queria que a menina fosse morrer é porque ele fala, vai demorar muito para nascer alguém tão gostosa de novo nesse país. Então, é tão forte isso que eu não conseguia ler um capítulo sem esquecer que ele estava fazendo isso, sabe? Que ele estava sexualizando todas as mulheres. E aqui isso fica mais segundo plano mesmo. Os personagens ficam mais separados. Incomoda um pouco quando acontece, mas eu não acho que a gente segure isso a narrativa inteira. É só quando os personagens aparecem que a gente é lembrado disso, sabe? O que não representa necessariamente um problema. Existem homens que só veem mulheres assim, sabe? Foi essa a minha reflexão. Porque eu trouxe isso na grande processo de edição. Que a mim incomodou um pouco essa objetificação da mulher, mas ela é verossímil. Porque esse homem objetificaria mesmo essa mulher. Né? Então eu achei que na narrativa tinha uma função e um sentido verossímil. Né? E eu acho que de certa forma é bom que essa característica seja do Augusto, não do narrador. Porque por você ser um escritor. Isso, Antônio. Eu chamei a Amica de Alice hoje. Tudo certo. Mas Augusto, é do Augusto, essa foi a minha pergunta. Mas porque assim, como você é um autor escrevendo sobre um autor, você tem relação com o cinema, o narrador tem uma relação com o cinema, às vezes isso me parece uma característica do autor, sexualizar as mulheres. Como você coloca no personagem que está contando, de certa forma eu acho que você se isenta dessa visão. Você se afasta um pouco, eu acho que isso beneficia um pouco a narrativa, com relação à representatividade. Um nó, acho, da literatura contemporânea, a relação entre autor e narrador, né? Natifá, etc. O Zé Miguel Wisnik escreveu um texto lindíssimo, há pouco tempo, publicado numa revista do Veracruz, em que ele fala justamente da importância de hoje se colocar essas questões todas, mas ao mesmo tempo ele fala quanto a gente não conseguir entrar no outro, essa experiência de alteridade que a literatura proporciona, sabe? Se a gente começar a cancelar muito essa experiência de alteridade que a literatura proporciona, ele usa até uma imagem de Lacan, é como se a sociedade inteira vai se tornar aqueles carrinhos de bate-bate, sabe? Que tem em parque de diversão, como se todos eles ficassem parados, sem conseguir andar, né?
acho curiosa essa imagem. Assim, é um texto que eu não consigo nem, acho que é o caso de ler, na verdade, não é o caso de reproduzir aqui esse texto, né? Mas o quanto a experiência da alteridade é importante, né? Lógico, o quanto é importante ver o quanto a literatura reproduziu uma sociedade patriarcal, né? Mas também o quanto que a experiência da alteridade é importante também para o leitor, né? O quanto é importante entrar, às vezes, inclusive, entrar na cabeça de loucos, psicopatas, machistas. Bentinho é um machista, por exemplo. Né? Eu, como falar mal do Vargas Llosa, porque a gente tem que falar mal dele nessas horas, assim, porque eu acho que essa experiência também ela acontece ao contrário, essa falta de autoridade. Porque as mulheres são muito acostumadas a estar nesses espaços. A gente está muito acostumado a ver um autor homem se colocar nessa posição, o que não necessariamente acontece no inverso. Até porque muitos homens colocam como motivo não ler mulheres, porque não conseguem se colocar nesse espaço feminino. Então, quando eu falo engravidei, o cara fala, não consigo imaginar, porque nunca vai acontecer comigo. E eu acho que muitas vezes os autores homens também têm dificuldade de compreender isso. Existe um limiar ali que eu acho que é bem difícil, e é muito do autor como leitor de separar. Alguns autores eu consigo falar, o cara filho da puta, eu consigo ler o livro dele e gostar. Outros eu não consigo, é muito difícil, porque transparece de uma forma diferente. Aqui eu acho que parece mesmo que é a sua construção do personagem. Em alguns autores é tão sutil que pra mim é a opinião do autor. Então, por exemplo, na Casa dos Espíritos, a Isabel Allende fala negros rancorosos, de graça, não tem o porquê. Não tem nenhuma construção do personagem que justifique. É uma passagem totalmente breve. Para mim, é aquela opinião da Isabel Allende. Sim. Não é do narrador, entendeu? Então acaba tendo uma dificuldade, assim, de quando a gente consegue pegar essas coisas, né? Eu acho importante falar isso. Eu acho que, assim, eu senti que é muito uma forma de construção do personagem, no seu caso mesmo, né? Que tá, é mais uma característica do Antônio, principalmente. E quando ele vai narrar, né, a orgia, tudo em cima das meninas, e aí como isso desperta a libido dele, né? E depois com a Érica também. Aí quando ele chega num momento achar que a própria Anitta poderia estar participando, ele chega a desconfiar, né, que a Anitta estaria no meio da orgia, e isso de uma forma excitava ele, né? Então acho que fazia parte como característica do personagem mesmo, nesse caso. A gente já falou até do negócio do título, mas eu achei legal o momento em que o título surge, que é justamente no momento, a última coisa que ele pensa antes de fazer o efeito da anestesia, né? Então, que ele estava ali, como naquele momento, vem para ele o medo da morte também. E esse medo da morte dele também é o medo o pai dele também tem muito esse medo da morte, né? Porque a gente tem a história da mãe dele que morreu numa mesa de cirurgia, né? A mãe dele tem uma coisa que a mãe dele tem, porque a gente é a nossa memória, né? A gente não é mais do que nossa memória. A mãe dele vai perdendo a memória, né? Sim. Então, em que medida ela já não estava morta enquanto viva? Né? Um pouco isso, né? Agora, da confusão autor e narrador, depois de um tempo eu fui ser operado, né? Aí eu lembrava disso aí. Daí eu falava pro cara, você tem que me sedar de um jeito que eu não posso acordar no meio da filme. Comecei a entrar numa coisa que eu achei eu fui operado, quer dizer, eu quebrei o pé, daí tive que tomar uma fase, não é geral, sei lá como é que é, desacordar ali. Eu queria ter a garantia de que estava desacordado mesmo. É o contrário de mim, porque eu tentei fazer um acordo com o anestesista de que você vai me deixar desacordada o menos possível. Então você vai me sedar no finalzinho, quando já estiver quase cortando, e depois que costurar você vai me acordar. Esse era o meu combinado. O que aconteceu? Ela deu pouco anestésico e eu acordei. Você acordou antes. Não, não é possível. E ela acordou mais rápido no mundo. Então é o oposto. Absurdo. Agora, essa questão, quer dizer, a morte está no título, né? Eu acho que assim, a arte, a literatura, o cinema são maneiras de a gente negociar com a morte. Né? A gente fica tentando negociar com a morte o tempo todo, né? A gente não sabe, passa a vida tentando entender, né? Melhor dizendo, diz um colega, né? A gente passa a vida inteira aprendendo a nascer
né? A gente vive eternamente como que eu vou nascer em novas situações, né? E perplexos diante da morte. A única certeza que nós temos, da qual nós não conseguimos resolver, né? Não conseguimos olhar ela diretamente. Se pensarmos nela o tempo todo, enlouqueceremos, né? Eu acho que a arte, o cinema são maneiras de você tentar, a literatura, maneiras de você tentar driblar a morte, né? Uma maneira de tentar, os livros são maneiras de tentar, como se nossas pegadas continuassem a existir no mundo, né? E no caso do cinema, o cinema tem uma relação muito peculiar com a morte, né? Porque o cinema, tudo é falso, né? Mas como diz um crítico de cinema famoso, André Bazin, se você filmar a morte de alguém, é verdadeiro, né? Fala que só tem duas coisas que no cinema são verdadeiras. Eu acho que uma delas não é. É o sexo e a morte. Enfim. E a morte está muito... é um tema central mesmo do livro também, né? Porque a gente tem, desde da morte trágica, violenta dessas garotas, você tem essa história da mãe dele, tem a morte do pai dele, né? Então, é legal, eu achei bonito, assim, é lógico que também esse tema de relação pai e filho tem me atraído muito, aí a minha visão particular da leitura, porque tem a ver com a minha história, por ter perdido meu pai também, e eu estou escrevendo sobre isso também, essa relação pai e filho. E eu achei legal no livro essa relação de como, no momento em que ele corre o risco de morte, de como tem essa proximidade do pai, de como é o pai que vai ficar com ele logo depois, assim, o alívio primeiro do pai, em ver ele saindo vivo dali, e dessa relação próxima que eles formam depois, o pai indo passar as noites com ele, que ele tem que trocar o dia pela noite, o pai acompanhar ele nesse momento, e isso depois ir para o momento em que o pai dele acaba morrendo, né? Então, para mim, mexeu bastante, achei muito bonita essa construção, né? Essa aproximação deles por medo da morte do filho e depois na recuperação do filho, e como isso depois leva à morte do pai, né? Não isso leva, mas a história vai indo e narra a morte do pai dele. Eu achei bem bonita essa parte. As primeiras palavras ficcionais que eu escrevi na vida adulta foram depois que eu vi meu pai saindo de uma operação. Acho que isso é impactante. E tem um pedaço que você fala também, no momento que o pai acontece, não sei falar, eu percebi uma coisa de fragilidade, né? Assim, eu achei muito interessante. Assim, eu acho que ele era menino ainda, não sei, jovem. Os pais, às vezes, têm essa figura, né, que eles são infalíveis. Né? Ele percebeu que tudo. E aí a gente passa a vida, tem um certo momento que percebe que não é assim, né? Não é essa. Em que momento se revela a fragilidade? Fiquei pensando como eu poderia criar isso, né? Porque ele, ao perder o pai, também está jogado no mundo esse personagem, né? Ele fica bem desesperado. Exatamente. Perdeu aquela proteção, perde a interdição, mas perde a proteção também, né? E, bom, aí a gente, depois da primeira orgia que ele vê então na praça, aí já aparece de novo a voz no telefone, né? E que agora fala para ele que nem tudo só pode ser visto, mas o que você viu ainda é pouco. Então a gente já fica assim, pô, o que esse cara está querendo? O que é esse pouco? O que mais que tem aí por trás, né? E aí o Antônio ele nem conta para o pai o negócio a orgia que ele viu, porque ele diz que nem tudo pode ser dito, né? Então ele esconde essa informação do pai, e eu senti um pouco por vontade de continuar indo atrás daquilo, de continuar indo descobrir essa história, como ele vai depois de novo para a praça, querendo ver se aquilo se repetia, né? E com medo que naquela situação, que se ele contasse com o pai também, o pai ia tentar impedir ele de ir atrás disso, né? Então aí na segunda orgia que ele acha que a Anitta podia estar participando, mas aí ele logo vê que não, e aí ele vai preso, né? Então vai preso. E aí o delegado que acha que vem com a informação de achar que essas orgias podem ter a ver com a morte das garotas.
né? Sim. A gente começa a ver essas ligações. E aí vem outra dessas frases, que nem tudo ali poderia ser prazer. Sim. Então, a gente começa dessa... E aí vem então o episódio dos homens da companhia telefônica, os homens da companhia telefônica que vêm mexer no telefone da casa dele, e aí a gente vê que o nome, como que é o nome do Antônio. O número está certo, o endereço está certo, mas é um outro Antônio, né? E que aí desperta o interesse dele de ir atrás desse cara, achando que esse cara poderia ser a voz que falava com ele, né? Um dos grupos do Antônio. Sim. Espécies. E aí que cita o livro até do Homem da Areia, né? E a Carta aos Cegos. No caso ele tinha uma intenção aí, falando já que está jogando nesse lugar assim, que é um duplo na literatura, que é um nome, né? Sim. É um nome que é igual a outro nome, né? Dentro da literatura são palavras, né? Uma palavra que tem as mesmas palavras do outro, né? Essa é uma maneira de lidar com isso. Tem uma coisa do nem tudo pode ser dito, do sol não poder ser encarado diretamente, etc., que são outras ideias que de certa maneira, eu gosto de tentar retratar isso, seja no cinema, seja na literatura, etc. Uma ideia é a ideia do sublime kantiano, né? Que é aquilo que você não consegue representar, né? Tem a ver com o irrepresentável, né? O que você não consegue transformar em palavra, o que você não consegue transformar em imagem, né? O Kant falava disso, descreve isso nos seus capítulos na crítica da faculdade do juízo, né? E ali tem dois tipos de sublime. Essa ideia será muito importante depois para se falar da Segunda Guerra Mundial, né, a respeito do irrepresentável, né? Será importante para Lacan para falar a respeito do real, né? E o real tem a ver em Lacan com o sexo, né? Daquilo que ele tem de irrepresentável. Então esse lugar do irrepresentável é um lugar que eu gosto de tentar de alguma maneira dar palavra a ele, mesmo sabendo que nunca conseguirei dar palavra a ele, né? E eu acho que nessa ausência de palavra é onde o leitor também pode completar aquela leitura, né? Não sei, mas também te interrompi. Não, eu só estou seguindo o cronograma do livro para a gente ir vendo as questões que surgem da gente seguindo a história. Eu acho que essa questão do irrepresentável é fundamental, é muito ligada à questão, por exemplo, de você ter um sujeito, existir uma dificuldade do sujeito de ter um lugar onde ele possa ancorar a verdade, né? Se você tem um sujeito que ele pode ter um lugar ficcional onde ele pode ancorar a verdade, significa que ele pode representar o mundo, ou seja, ele é capaz de dizer isso é o mundo, né? A literatura por um tempo conseguiu fazer isso, né? Ou se propunha a fazer isso, se propunha a fazer isso. Depois de um certo tempo esse lugar passa a flutuar um pouco, é o que caracteriza a literatura moderna, né? De um certo sujeito, de uma certa instabilidade do lugar de enunciação, como eu estava falando antes, né? Quando você cria essa instabilidade do lugar de enunciação, você cria justamente o quê? O irrepresentável. Não há um lugar onde você possa falar, né? E esse irrepresentável pode tangenciar muitas coisas, né? Ao mesmo tempo, esse representável às vezes pode representar mais do que muitos discursos que querem dar conta da realidade, né? Volta e meia, sem querer levar para esse lugar, mas volta e meia dá a impressão que é mais fácil falar do Brasil contemporâneo dentro da ficção do que pela realidade, como se a própria ficção pudesse dar mais conta da realidade do Brasil do que o discurso realista. Não estou nem puxando para esse lado, mas é só uma, né, para mostrar esse lugar do representável e do irrepresentável. Porque uma coisa que eu já vi assim, tem oficina literária, que às vezes a pessoa escreve uma coisa e aí fala, isso aí não está verossímil, tem problema. Ela fala, mas isso aconteceu mesmo. Aí a Carol Saavedra até ela falou, mas às vezes nem tudo que acontece na vida você pode pôr na literatura, porque essa passagem às vezes a realidade é mais real do que é mais real do que a ficção, assim, então não dá conta, assim. Qualquer coisa que fosse escrever, realmente alguém escrevesse tudo que ele está passando no cenário atual, fala, não, está exagerando, não tá bom,
imitando o Kafka. Exatamente. A coisa do verossímil e do verdadeiro está desde a poética do Aristóteles, né? Lá tem essa distinção entre o verossímil e o verdadeiro, né? E de fato o verdadeiro às vezes... Eu até li um livro recentemente de contos do Marco Severo, que é só cenas trágicas, assim, e aí tem um conto assim, de uma bebê ali que morre, e eu falei, nossa, eu achei muito forçado aquele. Ele falou, pois eu vi isso acontecer quando eu era criança, foi desse jeito, assim, a menina vai engatinhando, ela pega umas bombinhas e ela morre com a explosão das bombinhas, assim, eu achei que era um exagero, assim, que era, né, tudo bem lá, sei lá, perder a mão, mas morrer desse jeito eu achei muito, e pior que foi o que aconteceu mesmo, esse negócio. Bom, e aí a gente, no capítulo 4, que aí aparece então a Ruiva na Cinemateca, né, a Érica, que vai fazer a pesquisa lá também com cenas de sexo em filmes antigos, né? E ele já começa a se engraçar com essa personagem, né? Deixar até a Rita um pouco de lado. E aí é quando o pai dele morre. E que aí ele vai para a casa da irmã. Ele tem um lapso aí de tempo nessa história dele, né? Porque ele passa ali então mais de um mês na casa da irmã depois dessa morte do pai, né? A fonte de inspiração é o seguinte: alguns anos atrás eu fiz um filme chamado, um curta-metragem chamado Porn e Karaokê, né? Eu tinha achado fascinante, um amigo meu tinha contado que tinha alguns lugares que ele foi fora do Brasil que passavam filmes pornô e as pessoas iam lá e falavam em cima do filme. Elas podiam fazer o que elas quisessem com o microfone, era um karaokê pornô, né? Eu achei que a ideia era interessante e a partir daí eu pensei num filme. Para fazer esse filme eu encontrei uma série de filmes, eu misturava coisas que eu filmei com cenas pré-existentes de arquivo, né? Eu encontrei uma série de filmes pornográficos amadores feitos em 1910, 20 e 30, sobretudo 10 e 20, né? E eu achei aquelas imagens lindas, porque eram imagens onde não existia a coreografia da pornografia, né? Porque a pornografia contemporânea ela é toda coreografada, né? Não existe mais verdade alguma nela, né? O último lugar da verdade estaria dentro da pornografia, né? Não tem nada ali, né? E ao mesmo tempo, quando você vê essas imagens, assim, que são pessoas às vezes que parecem que elas não sabem nem direito o que é uma câmera, né? Pra gente é tão óbvio que é uma câmera hoje, e uma vez ligada a câmera, como a gente deve se portar diante dela, essa educação já é tão dada, né? Nessa época parece que aquilo estava ali sendo filmado sem que eles soubessem direito o que estava acontecendo. Isso produz um tipo de imagem, né, incrível, né? E ao mesmo tempo que o filme que ela vai buscar por filmes pornográficos, né? E esses filmes tentam, o sexo passa por irrepresentável, enfim, achei que podia ser interessante para desenvolver a Érica. Né? Que filme é esse? Chama Porn e Karaokê, é um curta-metragem, né? Ele tem um título em inglês de karaokê pornô, até porque esse amigo que disse, ele viu na Inglaterra, isso era em inglês, ele falou, são os porn e karaokês, né? Eu achei curioso isso, né, de você narrar os filmes, né? Eu pensei sobre isso, veio um filme de Amador, porque agora eu vou mostrar ele Desejo, que começa com uma cena pós-sexo, as pessoas peladas na cama, e eles estão fazendo a dublagem. E é muito massa, assim, porque você tá vendo a cena como se ela fosse o filme, e depois ele puxa e você vê que na verdade o filme vai ser sobre o dublador, assim. Só que é muito incômodo pensar em, tipo, pessoas em conjunto assistindo pornô pra fazer a dublagem, sabe? É uma situação, um ambiente muito estranho, assim, de se imaginar. Esse descolamento, o mesmo tipo de descolamento, a pessoa fazendo um som. Bom, e aí então, depois que ele volta da casa da irmã, depois da morte do pai, que é então que ele começa mesmo, ele retoma contato com a Érica, né? E aí, quando ele vai para a casa dela, que aí ele percebe, ele reconhece o colar da garota que ele tinha visto na orgia. Né? E aí ele percebe então que ela estaria participando dessa trama toda, né?
A gente não falou do Antônio, do outro Antônio, que ele vai atrás do outro Antônio, né? Exatamente. Que é um professor, né? Para mim, ele ficou na dúvida depois eu acho que ele é um professor de secundarista, de colégio, assim, Isso, né? isso. Porque eu fiquei na dúvida no início por causa de como o Antônio, que está contando a história, como ele entra facilmente nesse ambiente, como ele vai na aula do cara, então me pareceu mais um ambiente mais aberto, uma coisa de universidade, né? Mas aí... Uma palestra, né? Isso. Um teatro, Porque eu pensei numa escola de secundarista, como que ele teria acesso, assim, né? Fácil essa sala, sem ser percebido, sem falar com ninguém, né? Lá e assistindo a aula, né? E aí que aparece, que é um negócio estranho, que a gente desconfia do Antônio, eu desconfio muito dessa forma, quando ele está na aula lá do professor, e que ele sai, e que tem a aluna, então, e que se insinua para ele, parecia para mim muito mais uma viagem da cabeça dele do que de verdade está acontecendo. A menina lá, o velho lá e a menina se engraçando para cima do cara, né? Por isso que eu coloquei Lolita na minha lista de referências cinematográficas. Eu tive essa impressão também. E ele fica bem, né, atraído por ela, né? Então tem o Antônio, que depois vai aparecer lá para frente, né? A composição dessa personagem, que ela é mais jovem, eu pensava muito numa coisa que eu li, que era uma etimologia da palavra adolescente, né? Que assim, que adolescente, no latim, você vai juntando a formação da palavra, tem a ver com um fogo, né? Que se queima e exala um aroma, né? É algo que se queima em si, e ao se queimar exala um aroma, né? Enquanto que o adolescente não seria essa figura, né? Que se queima, que pega fogo em si mesmo, sabe? Né? Mas exalando um aroma que encanta as pessoas em volta, mas nesse exalar aroma ele se desfaz, e se acaba e desaparece, de certa maneira, né? É terrível pensar isso por um lado, mas nesse próprio texto que explica a etimologia do adolescente, é curioso que ele fala assim: melhor se queimar dessa maneira, né, do que correr o risco de ser um adulto e ser um fósforo queimado. Bom, então, e aí ele, com a desconfiança dela, que ele resolve seguir ela, né? E que aí vê ela, então, se encontrando com aqueles homens que eram os supostos homens da telefônica, né? E ele fica nessa dúvida que ele não sabe se ela foi lá espontaneamente, mas ela está achando que ela está meio subjugada em relação a ele, né? E esse é o momento que ele passa mal, né? E aí a Angélica some com os caras e ele resolve então ligar pro Antônio professor. E aí então quando ele encontra o Antônio, que aí ele encontra a cena lá trágica, né? Exatamente. E aí então tudo começa um ritmo mais acelerado, né? Nesse filme, não sei o que vocês acharam. Assim. Inclusive, mais uma vez que tem um blackout, o elevador não funciona e ele enxerga a verdade que são as pessoas mortas. E que depois o pessoal vai achar que ele matou, que o professor matou alunos. Sim. A sociedade não enxerga o que ele enxerga. É mais uma vez que isso acontece. Eu achei que esse último capítulo é muito rápido. Isso. Eu queria que ele fosse um pouco maior. Eu queria. Quando eu fiquei tipo, só tem 3 páginas. Não vai dar tempo de acabar esse livro. Só tem 3 páginas. Como que ele vai contar tudo que a gente quer ainda dessas 3 páginas, né? Não, fala. Não, só eu falei isso. Não, foi uma decisão absolutamente racional, também por um lado, assim, que era uma coisa de construção mesmo, porque eu acho que assim, uma das coisas das experiências estéticas mais impactantes da minha vida foi ver um espetáculo da Pina Bausch, né? E eu lembro que a experiência estética, ela tem a ver com uma certa interrupção, né? Isso é uma vontade que eu tenho vontade de estudar isso mesmo, sabe? É quase como se você tivesse uma sensação de uma plenitude de sentido, mas no momento que você fala estou tendo, ela já se desfez, né? É quase como se tivesse a possibilidade de um sentido pleno que, no entanto, se desfaz, né? A ação que, no entanto, não se dá, né? Isso teria a ver com a experiência estética, né?
Na Pina Bausch eu tive um pouco isso, né? Que era uma sensação de interrupção, que de repente eu estava vendo vários bailarinas vindo, fazendo algo, e eu falei, gente, acho que estou tendo uma experiência estética, acabou. Né? Como antes de eu poder completar, o próprio pensamento de que eu estava tendo uma experiência estética não se desfez. Isso causou essa interrupção causou um tal impacto, né? Eu sempre fico pensando na maneira de você conseguir construir sensações e experiências nas pessoas a partir desse dar e subitamente tirar, né? Não sei. Interessante que o Walter Ugumem falou do conto, né? Porque você lembra que a gente também não sabia como chamar, né? Se é um romance, se é uma novela. Tinha isso. Né? Até por causa da extensão. Né? E sabe que tem uma tese de que conto que a gente chama de conto, romance que a gente chama de romance, mas e ele estava falando do conto, junto com o pessoal da tese, e ele disse que o conto, ele é como uma relação. E que se você soubesse que você tinha que estar atento desde o primeiro instante, porque acaba rápido, né? Que no conto você tem que manejar a narrativa de tal modo que a pessoa, o leitor, consiga ficar atento desde o início. Porque em geral o que acontece? Ele não fica muito. Você começa a ler meio despretensiosamente, né? E aí quando dá a pouco você vê, acabou. Aí você fala, caramba, mas acabou e eu ainda queria mais e tal, né? E ele fala que como uma relação, que você tinha que estar atento desde o primeiro instante para não perder esse bom que está ali no meio. Né? Eu acho que é um pouco essa sensação que dá o meu livro, porque você começa meio despretensioso, aí você começa a ficar atento, e aí quando a atenção te pega, o livro acaba. Aí você fala, pô, acabou. Em 3 páginas ele vai acabar explicando disso. Eu acho que a coisa do romance assim, tem 2 maneiras. Você estava lendo outro dia umas palestras do Roland Barthes, ele falava sobre os romances que ele pulou trechos, né? Isso aqui a gente pulou, né? Quem nunca pulou um trecho de um romance que ele tira a primeira pedra, qualquer coisa, né? Vou pegar pedra. Eu achei curioso isso, mas ao mesmo tempo eu tenho uma assim, para mim é um dos paradigmas mais fortes de romance, para mim, é a Invenção de Morel. Eu amo esse livro. Acho que os livros mais incríveis já escritos, né, em todos os tempos, assim. E a Invenção de Morel, ele é feito de uma coesão, onde é quase essa coesão do conto, onde cada elemento parece que se você tirar uma palavra, quase poesia não poesia, porque não é uma prosa poética, mas é quase, você tira uma palavra, parece que vai desmontar a coisa toda, é tudo muito encadeado, assim. Né? E no conto tem isso, se tem alguma coisa sobrando, tira. Se você tira, tá em pé, tira mesmo. E no conto, é desnecessário. Tem uma coisa da economia narrativa, né? Só tá ali o essencial. Né? Vamos depurar isso, o essencial. Ao passo que esses romances a que o Barthes se refere, são romances assim, onde, né, pode se demorar bastante em algumas coisas, né? Tudo bem. Né? Não tem... Uma piada do Borges, não é piada, é verdade. Perguntaram para o Borges o que ele achava de ser solidão, ele falou que tinha 50 anos a mais. Que era justamente muito caloroso. E a Invenção de Morel, eu acho legal que algumas partes dele, elas não são necessárias por causa do enredo, mas por causa da ambientação. Porque você precisa, naquele começo do livro, ele não é importante por causa das coisas que ele conta, mas para você entender como o personagem está perdido e nem ele sabe da própria história. Exatamente. Então no começo eu falei, gente, eu vou abandonar esse livro, porque eu não estou entendendo o que ele está querendo dizer. Mas depois você entende que essa sensação ela vai ser utilizada lá na frente, né? Exatamente. É muito massa mesmo esse livro. A Invenção de Morel, eu acho assim, não Borges fala uma coisa que é o romance mais perfeito, já escrito, depois não lembro direito, né? Mas é impressionante mesmo. Bom, e aí a gente então vai caminhar para o final, que aí na cena na casa do Antônio, de novo vem o telefone, essa voz pode ter a ver com as 7 famílias ali, que é quase uma onisciência, né? Eles sabem tudo que está acontecendo em todo momento, e que aí então fazem ele ir até ele não liga para a polícia, ele vai até uma lanchonete e ele é levado
preso para aquela fazenda, né, onde ele vai para o final, justamente porque eles dizem que põe ali ameaça a Érica e a garota, que é a garota, aquela primeira que apareceu com o Antônio ali na escola, né, aquela que ele achou que tentou seduzir ele, né? Então vão ali pro final. E aí é essa fazenda onde está acontecendo de novo uma orgia. Né? E ali, a primeira vez que eu li, eu achei isso, e depois eu li de novo e continuei achando, porque me veio na cabeça o filme do último filme lá do Kubrick, né? De Olhos Bem Fechados. De Olhos Bem Fechados, né? Você pensou, lembrou? Isso também. Porque para mim veio já essa cena daquele filme. Para mim essa cena ficou sendo aquele filme ali, aquele negócio. E aí que a gente vai ver então esse desenlace dele vai escapar, acaba tendo a tragédia de novo ali, né? E é lógico que a gente já sabia o final dele, né? Que afinal ele está contando essa história posterior, né? Mas eu achei rápido esse final, assim, também meio assim, poxa, ficou meio até, em algum momento você pensa, não, tá meio mal explicado isso aqui, né? E como ele conseguiu escapar, fugir. Então, não que o De Olhos Bem Fechados explique também. Também não, né? Tem isso. Mas quando você tinha quando você escreveu esse final, não tem nada a ver com a referência com esse filme, você não pensou nisso? Não, eu acho, é curioso, assim, mais de uma pessoa falou já da relação entre De Olhos Bem Fechados e o final do livro. Né? Eu, quando escrevi, apesar de eu gostar de Kubrick, eu devo dizer que não tinha isso tão claro assim na cabeça. Algumas coisas a gente não tem, né? Consciência. Exatamente. Eu acho assim que a orgia do Kubrick no De Olhos Bem Fechados ela é bem ritualizada, né? Ela é quase religiosa, né? Ele entra no lugar, tem um cara falando quase como se fosse uma missa, né? E as mulheres todas reunidas, assim, fazendo um círculo, né? Parece uma missa. Não é uma orgia, assim, onde parece que as pessoas estão todas ali, tendo um prazer inacreditável e fazendo. Não, parece um rito mesmo, um rito religioso, né? Mas a orgia da praça me lembrou um pouco a orgia do perfume, especialmente porque é ligada com o assassinato de mulheres, assim. Eu não li o perfume. Não, pode falar. Não, porque no perfume ele mata as mulheres para conseguir a essência do corpo delas, né? Porque ele nasceu sem cheiro. Então as pessoas não gostam dele porque ele não tem cheiro. E ele descobre se ele pegar a essência daquela pessoa, passar no corpo dele, chegar para a mãe da pessoa e falar: eu matei sua filha, ela vai falar: não, tudo bem, eu abraço aqui, eu te amo. E ele começa a fazer isso, a ideia dele é ter a essência que todo mundo vai amar ele. E aí ele usa, na hora que ele vai ser julgado, e as pessoas amam tanto ele, que começa uma orgia ao redor dele. Numa praça pública onde ele estava sendo julgado, assim. Então, e a cena é bem essa, assim, tipo, do nada todo mundo começa a transar no meio de uma praça. Então foi a visão que eu tive da primeira orgia. E aí na segunda eu pensei em De Olhos Bem Fechados. Eu tenho uma atração, inclusive, plástica por isso, sabe, assim, né? Entrelaçado de corpos, assim, sabe? Muitos corpos fazendo um grande corpo, assim, sabe? Como que seria isso, assim, acho visualmente bonito, interessante, mas ao mesmo tempo é um lugar assim onde se dissolvem todas as individualidades, né? Imagino assim que se fosse isso acontecesse mesmo, quase um lugar onde não tem mais sujeitos, né? Tá tudo dissolvido, né? A membrana entre você e o mundo está desfeita, né? Essa ideia um pouco de que cada indivíduo é como se fosse uma espécie de cápsula de água jogada no mar, né? Em que às vezes você se desfaz essa membrana, né? Nesse lugar aconteceria isso. Acho que é um pouco essa ideia. Né? Mais alguma questão? Eu só queria fazer uma observação sobre aquela questão bem anterior, sobre as diversas leituras que a gente pode fazer de um livro. E eu me lembrei do professor Masson Moisés, que ele dizia, principalmente quando a gente lê um texto acadêmico, a primeira leitura é uma leitura ingênua, a segunda leitura é uma leitura suspeitosa, onde a gente vai tentar encontrar brechas para discutir com o autor, ou discordar dele, ou concordar. No meu caso, eu fiz uma das revisões do seu livro, né?
Então, eu fiz a primeira leitura completamente ingênua, a outra foi suspeitosa para encontrar problemas sintáticos e ortográficos, né? Aliás, encontrei muito poucos. E agora teria de fazer uma terceira leitura para observar melhor os pontos que foram levantados aqui, muito bem levantados, né? Achei muito profícua esta noite. E então tenho que fazer essa terceira leitura, estou devendo para mim mesmo. E quero fazer uma pergunta: você se sente onde mais confortável? Na literatura ou com a linguagem da literatura ou com a linguagem cinematográfica? Se eu pudesse escolher hoje, talvez eu ficasse na literatura. É bem possível. O cinema tem um lugar ali que eu conheço, parece que eu sei do que ele se trata. É meio pretencioso falar isso, né? Porque tem cineastas, né? Olha o meu tamanho, olha o tamanho dos cineastas que existem no mundo, né? Mas parece que eu conheço ali aquilo lá. Né? A literatura, ela tem algo que eu não conheço, assim, um mistério do desconhecido, assim, né? E ao mesmo tempo tem isso dessa recepção, que é uma coisa assim que quase um tocar no coração, assim, que eu possa ter escrito algo, vocês leram e devolver isso para mim, assim, é algo, o cinema, ele, não sei, tem uma beleza nisso, assim, que é uma sensação muito boa, assim, parece que a gente teve uma conversa íntima, sabe? O cinema, ele é impositivo, o cinema vai lá, né, e eu faço barulhos, faço sons, eu ponho uma imagem gigante, sabe? Né? De certa maneira eu vou lá e choro, é como se eu falasse: agora vocês não tem para onde ir, gente, vocês vão ter que ficar vendo isso, sabe? Né? Eu fico chamando a atenção o tempo todo, né? Isso produz uma sensação, parece que uma sensação, mas não é uma sensação de um diálogo, parece que não há uma relação de amizade até com aquele que foi até ali, sabe? A literatura parece que tem uma espécie de amizade muito íntima, assim, como se pessoas que nunca se encontraram, como é o caso de algumas de nós aqui, né, mas que a gente sente que de alguma maneira a gente compartilhou algo comum, assim. Isso não tem preço, assim, é uma sensação maravilhosa, por isso dá vontade de continuar habitando esse lugar. A Ana Monteiro fala que escrever, colocar o seu fígado numa mesa e deixar que pessoas que nunca te viram falem mal das suas veias e do seu sangue. Por isso que dói tanto uma crítica, né? Porque é uma coisa muito, muito pessoal nossa. Exatamente. Uma armadilha que você podia ter caído, né, por vir da linguagem do cinema, era de fazer um livro onde você lê o livro e você vê que aquilo, que eu já vi gente falando assim: se você escrever um livro que tudo aquilo pode virar um filme, o livro não está bom, porque o livro tem outros recursos a usar, né? Então você podia ter caído nessa armadilha, você fazer um livro que na verdade era um filme, né? Mas não, você conseguiu usar vários recursos literários que tornaram esse negócio muito mais rico, né? Que tornaram esse produto final muito mais rico e dando essa margem para a gente fazer várias interpretações e enriquecer esse contato, né? Porque fico imaginando, assim, eu já tive experiência com outros escritores que tinham escrito o primeiro livro e que quando a gente começa a discutir, começa a conversar, de quanto isso é rico para quem escreveu também, né? É rico para a gente ouvir como essa história surgiu de você e como ela foi construída, e é rico para você ver interpretações e maneiras de pensar que às vezes você não tinha parado para pensar nelas e que mesmo assim, que elas estão lá, você percebendo ou não, elas estavam lá, inconscientemente às vezes até. Então você não caiu nessa armadilha, você conseguiu usar de vários recursos literários que isso aqui não é um filme, ele tem nuances, que tem características aqui que dificilmente você conseguiria passar num filme. Não, é muito difícil, eu certamente não conseguiria fazer esse filme. Certamente. O filme ele perderia algumas camadas. Não, eu acho que ele quer dizer, eu tentei que fosse, na verdade, e senti que era assim, na verdade. Às vezes a gente não escolhe, assim, tem uma coisa que eu sinto, às vezes, do trabalho artístico, que é, assim, você quer construir, ou quer fazer um trabalho artístico, mas você tem que saber olhar o tamanho da pedra, né? Nem escultor.
escultor ele tem que saber que ali ele tem uma estátua de um certo tamanho, né? Não adianta ele querer fazer uma estátua maior do que aquela pedra. Então é como você saber assim, como você souber enxergar aquela matéria, como você vai já está lá, né? O que já está dentro da pedra, assim, a ideia que eu falei no início do Jorge Colli, assim, que eu achei bonita, é como se a obra pensasse, né? Como se ela fosse um ser que pensasse, né? O artista que de alguma maneira vai lá e faz com que essa obra, esse ser que pensasse existir, passe a existir e converse com várias pessoas, né? Faz, só permite que aquilo exista, né? Então, é isso. Poxa, muito obrigado, gente. É uma honra que vocês tenham lido o livro, é uma honra que você tenha me convidado para vir conversar com você. É uma felicidade imensa essa noite. Pois é, muito bom. Primeiro mês, é a primeira vez que eu medi um clube de leitura, eu já entrevistei escritores, mas mediar uma mesa é a primeira vez também, então a gente está tudo de maneira de primeira viagem. Foi bem interessante, gostei bastante. Obrigado. Valeu, gente.